nesse contexto desse empate, por jogar em casa um resultado ruim ou pelo um adversário ser um dos líderes do campeonato é um resultado positivo? Boa noite. A gente jogando em casa, a gente sempre vai buscar a vitória. Acho que esse foi o discurso no vestiário e é sempre para os atletas. O Vasco sempre vai buscar a vitória, principalmente jogando em casa, né? E a gente não abriu mão de competir, de tentar jogar, de tentar buscar a vitória sempre. A gente respeita demais o adversário. O Botafogo é uma equipe que tá lutando pela liderança do campeonato, né? Uma equipe forte e bem organizada. E eu acho que pelas circunstâncias, né, um empate, pontuar sempre é o que a gente precisa fazer, pontuar. Sempre vamos buscar a vitória, mas a gente não pode sair derrotado de São Januário. E a gente conseguiu buscar o empate e a gente vai trabalhar mais sempre para buscar a vitória sempre. Boa noite, Paiva. Caio Pereira, Jornal Globo. Minha pergunta é sobre o Payet. Ele entrou logo assim aos 15 minutos com a lesão do Estrela. Ele entrou, deu outra dinâmica ao ataque do Vasco, mas saiu no segundo tempo. Eu queria que você explicasse esses minutos que o Payet ganhou hoje e por que ele foi substituído no segundo tempo. Obrigado. Boa noite. Payet é sempre um jogador, a gente sempre vai falar que é um jogador muito diferente, né? Tecnicamente, a inteligência de jogo, a experiência. A gente só não contava que o Estrela fosse sair tão no início do jogo, né? Então a ideia era o Payet entrar no segundo tempo, né? A gente ia colocar. E acabou que a circunstância do jogo que a gente não controla, a gente teve que colocar antes, né? E a gente quis correr zero risco de perdê-lo por qualquer situação. Então tinha uma minutagem lá interna que a gente já tinha programado, né? E a gente tirou para não correr nenhum risco. Tecnicamente, taticamente, o Payet desequilibra, estava muito bem, mas a gente precisa contar ele para as próximas rodadas porque ele faz muita diferença. Oi, Paiva aqui, David Sharp, Antenados na Jogada. O Arthur Jorge agora, antes de você, reclamou muito, na verdade, né, da arbitragem, do VAR, da entrada do Gumora no Tietê. Falou, inclusive, que é a segunda vez que isso acontece com o Botafogo recentemente. No clássico contra o Fluminense também aconteceu uma coisa parecida, na entrada até do Martinelli, se não me engano. E ele ficou insatisfeito, disse que ficou muito satisfeito com o resultado aqui, apesar de ter sido um clássico, mas ele disse que a vantagem na tabela faz diferença. Eu queria que você analisasse tanto a entrada do Hugo Moura, se era para ter sido expulso mesmo, e também as declarações dele de não importar o fator clássico. Obrigado. No momento da jogada ali no ao vivo, eu achei que era para amarelo, porque eu acho que tinham mais jogadores ali na cobertura, né? Então, para mim, foi um lance de cartão amarelo. Acho que o árbitro foi correto, mas eu não revi o lance, né? Mas pelo ao vivo ali, eu achei que o árbitro acertou porque tinha cobertura, né? A respeito do resultado para eles, eu acho que é isso, né? Cada um tem a forma de enxergar, né? Para nós é de novo, a gente sempre vai em São Januário lutar para ganhar, independente do adversário. E a gente precisa pontuar aqui. Então, os pontos fazem diferença lá na frente. E importante a gente não ter perdido o jogo aqui, mas sempre brigar para ganhar aqui dentro. Não, é só tirar uma dúvida aqui em relação à entrada do Tietê. Você comentou desse lance, que seria para amarelo, a entrada do Tietê, do Hugo Moura no Tietê. Seria esse para amarelo, então? Isso, eu achei que foi, porque eu achei que a gente tinha cobertura e não achei que foi um lance para vermelho, né? No ao vivo ali, mas eu não revi o lance, mas pelo ao vivo eu achei que era para amarelo mesmo. Boa noite, Paiva, Gabriel Rodrigues da Trivela. Eu queria saber da escalação inicial. O Vasco entrou com algumas mudanças hoje, a principal talvez tenha sido o Lucas Piton jogando junto com o Vitor Luiz. Eu queria saber dessa dupla de laterais, qual foi a sua ideia? Era algo pontual para esse jogo, de acordo com o adversário, ou algo que ainda pode ser usado em outros jogos também? A gente perdeu por suspensão o David e o Matheus Cocão, né, dois jogadores que estavam muito bem, e a gente decidiu colocar o Piton realmente para a gente ter uma dobra ali no corredor, né, ter um pouquinho, manter defensivamente uma organização maior, né, e ter o Piton, que defende muito bem também, mas é um jogador que ataca muito, ataca espaço, entra diagonal, tem muita qualidade no cruzamento. E como o Botafogo é um time de muita força na transição, jogadores de muita potência, muita velocidade, a gente precisava atacar, mas está muito preparado para defender, para inibir essa transição do Botafogo, né? Então foi estratégico
E eu acho que o Vitor entrou bem, mas com a volta do David, com a volta do Matheus, a ideia é talvez manter o sistema que a gente estava fazendo. Olá, Rafael. Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos. Terceiro jogo, uma vitória, uma derrota muito pela circunstância da arbitragem, um empate contra um time que está lutando pela liderança. O desempenho do Vasco é inegável, melhorou em relação aos jogos anteriores e o Vasco vai entrar aí numa semana importante, um mês importante, chegando o diretor de futebol, CEO, a SAF sendo reestruturada. E ainda fica a pergunta para você. Interino Rafael Paiva, técnico Rafael Paiva, existe uma conversa nesse sentido? Te passaram alguma definição quanto a isso? Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua situação e também esse desempenho desses 3 jogos. E só para fechar, fala um pouco sobre o Estrela, sobre a lesão, se preocupa ou não, aonde foi, se der para dar mais detalhes. Obrigado. Sim, o campeonato é muito difícil, né? Assim, são muitos jogos em sequência, o nível do Campeonato Brasileiro da Série A é fortíssimo. Então é aquilo, a gente precisa pontuar para a gente sair dessa situação incômoda e ver a equipe respondendo com intensidade, com organização, de tentar jogar mais com a bola, de criar mais chances de gol, vai cada vez nos deixando mais perto das vitórias, né? Da pontuação. E isso é muito satisfatório para a gente. A tão curto prazo a gente está conseguindo pontuar porque a gente está fazendo por merecer também, né? Tá tentando, tá lutando, mas está tentando jogar também. Claro que muito ajustes ainda falta muito refino, mas eu acho que a gente está no caminho. Está no caminho, é isso que a gente tenta passar para os atletas e a gente tem que continuar pontuando. É muito importante num campeonato tão disputado, né? A respeito de ser interino ou treinador, é jogo a jogo, realmente é isso. Fica a cargo da diretoria e para mim, tem passado jogo a jogo. Então é o próximo jogo, se prepara para o próximo jogo. E a minha mentalidade está sendo o mata-mata a cada jogo, é uma final a cada jogo. Então a gente está tentando contribuir da melhor maneira possível, jogo a jogo. E é a diretoria que decide isso lá na frente, né? Quanto ao Estrela, ele realmente sentiu ali o menisco, ele vai fazer agora um exame amanhã para a gente ver. A gente acredita que não seja nada sério, mas tem que sair o exame para a gente dar uma olhada aí. Isso. Foi direito, né? Isso. Boa noite, Paiva. Sérgio, do podcast Cosmaltino. Com relação até ao Estrela, você já está pensando no próximo jogo contra o Fortaleza? O que a gente viu que o Paí quer jogo. Ele saiu meio chateado, sentou no banco, as imagens que nós vimos do telão com ele com a cara fechada. É bom, isso é bom, mostra que ele está com vontade. A intenção é colocar ele de saída ou vai continuar segurando, dando minutagem? O Paí tem respondido bem nos treinos, né? A gente está aumentando a carga aí gradativo, né? E já conseguimos colocar ele nesse jogo, né? Por circunstância, ele teve que entrar um pouco antes do que a gente esperava. E a gente fica feliz pela insatisfação dele, porque ele é muito competitivo. E ele quer jogar, e ele sabe que ele pode fazer a diferença. Então a gente tem que controlar um pouco essa ansiedade dele, mas a partir do momento que ele entra em campo, ele é um jogador muito diferente. E claro que a gente conta com ele, a gente vai tentar aumentar aí o volume dele, ou entrando jogando, ou no decorrer da partida, mas ele vai ser muito importante para a gente. E é dia a dia tentando condicioná-lo mais, e ele já foi... Eu acho que ele até tinha para conseguir jogar um pouco mais, né? Mas a gente está indo devagar para a gente tê-lo por mais tempo, por mais sequência. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente não pode ficar perdendo o Paê por muitos jogos, então a gente precisa da sequência dele. E é isso que a gente vai tentar buscar fazer. Boa noite, Paiva. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Você disse que tem pensado jogo a jogo. Esse jogo tem um contexto um pouco característico, que é o fato de ser um clássico. Seu primeiro como profissional, né, pelo Vasco. Você já passou por isso algumas vezes na base, claro. Queria que você falasse um pouco como é que foi essa experiência para você, se preparar durante a semana para um jogo desse tamanho, como que você avalia que mentalmente você se saiu durante a partida. Boa noite. Boa noite. De novo, assim, tem o peso do clássico, mas o Campeonato Brasileiro, as equipes são muito qualificadas, né? Então, você tem que ir nos máximos detalhes ali para você conseguir jogar bem, né? Conseguir passar o que você enxerga do adversário para os atletas, né? Apesar de eles jogarem sempre, né?
contra, mas sempre tem detalhes que fazem a diferença. Então é um jogo muito no detalhe. Acho que a gente conseguiu passar bastante coisa ali do que o Botafogo fazia, neutralizar algumas coisas. Outras a gente sabia, mas não conseguiu neutralizar da forma que gostaria. E é isso, é quase um jogo de xadrez, assim, no sentido de realmente qualquer coisa que você faça errado possa custar uma derrota, né, uma vitória. Então é muito satisfeito de estar nesse nível, conseguindo competir, conseguindo passar para os atletas as ideias, eles conseguindo reproduzir muita coisa, e é continuar trabalhando para evoluir nesse sentido aí. Paiva, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. A gente viu um Vasco muito competitivo defensivamente, tem sido uma marca nesses últimos jogos, um time combativo que conseguiu amarrar bem o jogo e diminuir os espaços do Botafogo, mas um time que na frente ainda tem suas dificuldades, está com dificuldade de construir, de acertar as decisões ali no terço final. Você falou sobre o desfalque do David, a opção pela dobradinha de lateral com o Piton e o Vitor Luiz. São tentativas de fazer esse time produzir, de fazer esse time construir, mas como que você pretende trabalhar para melhorar essa questão? E também quero saber se você já está, como não tem nenhuma definição sobre questão de treinador, da sua efetivação ou não, se você está trabalhando com o Pedrinho também e o Felipe no planejamento dessa segunda janela, já pensando nas peças que podem chegar. Obrigada. Boa noite. É isso, eu acho que a gente conseguiu primeiro mudar um pouco a mentalidade deles de competir, né? Não que eles não competissem antes, mas a gente conseguiu, acho que, organizar um pouco a fase defensiva, estar um pouco mais compacto, conseguir defender com mais jogadores, mas não o tempo todo só em bloco baixo, né? Conseguimos marcar mais alto, eu acho que isso é um grande avanço. Eu acho que a gente está conseguindo construir mais, a gente está menos refém de uma bola longa no Vegete, uma coisa que incomodava muito, né? Me incomodava muito. Acho que a gente já consegue construir por dentro, a gente consegue fazer a bola circular nos corredores, no campo de defesa. Acho que a gente já consegue chegar com uma bola limpa, com a posse de bola no campo de ataque, o que eu tenho cobrado muito deles, e eles têm consciência disso. Eu acho que falta agora o último terço, né? O refino do último terço, a gente criar mais situações de gol, não só com cruzamento, mas também com infiltração, com tabela, com finalizações fora da área, com transições. Eu acho que a gente já está transitando melhor, a gente conseguiu fazer gols contra o São Paulo em transição. Hoje eu acho que encaixaram algumas transições, faltou o último passe realmente para ser uma situação mais clara, mas é um processo, é uma construção. Eu acho que a gente está no caminho, os jogadores têm consciência que a gente está conseguindo evoluir, mas agora precisa do refino final também, né? Eu acho que a confiança em jogar um pouco mais com a bola, ter mais a posse da bola, naturalmente a gente vai conseguir evoluir isso com mais velocidade, né? Então ter mais a bola no campo de ataque, daqui a pouco a gente vai conseguir, em individualidades, buscar o caminho do gol também. É isso que a gente tem tentado passar para eles em tão pouco tempo de trabalho, né? Poucas sessões de treino, mas eu acho que a gente está no caminho. Acho que o próximo passo realmente é a gente ter um último terço mais forte, e a gente está trabalhando muito em cima disso. Vídeo, muita orientação, muita conversa, passar muita confiança para eles. Eu acho que o caminho é esse daí. E o Pedrinho e o Felipe têm sido fundamental também, né? Tanto pela experiência que eles tiveram de estar aqui, de vestir a camisa, de saber os caminhos ali, os atalhos no campo, e tem me ajudado bastante também. E, de novo, comigo está sendo jogo a jogo ali, a gente tem que trabalhar no próximo, e a gente tem que dar sequência ali, de acordo com a diretoria, vai nos nortear. Paiva, boa noite, Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco. Você, na sua lista de relacionados, você teve muitas opções pelo lado esquerdo, né? Já pelo direito, a ausência do Puma Rodrigues me chamou a atenção, porque de origem a gente só tinha o Paulo Henrique hoje para esse jogo como lateral. A gente sabe que o Robert Rojas e o João Vitor também jogam por ali, mas num quesito mais defensivo. Numa situação, em um cenário adverso, o que faria ali caso o Paulo Henrique sentisse alguma lesão? O Paulo Henrique também vem sofrendo a parte física nos últimos jogos, né? Sendo substituído em algumas ocasiões. Queria saber por que da ausência do Puma. Hoje a ideia foi deixar o Rojas mesmo como lateral, né? Então é um jogador que faz como zagueiro da direita e lateral direito. Então é essa a opção.
Contra o Bahia a gente levou os dois, porque por característica do jogo a gente sabia que em algum momento poderia usar os dois jogadores, né? E para esse a gente optou por deixar o Rojas tanto na função como lateral, né? E como zagueiro, tem treinado também como lateral. Então temos essa opção, né? A gente optou por trazer mais um jogador de ataque, né? Então, a gente tinha o Eric, a gente tinha o Ryan, a gente tinha o Paê, a gente tinha o Clayton. Então, a gente tem o Rossi, a gente tem tentado mexer também no pessoal que não entra, nos suplentes, até para oxigenar o grupo, para manter todo mundo ativo. Então, é uma estratégia também para a gente tentar manter todo mundo num nível... tanto físico quanto de ritmo de jogo, de processo de jogo mesmo, e tentar manter essa competitividade mais saudável aí no grupo. Aqui, professor, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Até pegando um gancho na pergunta da colega, em relação à sua performance, né? Até aqui, você tem sido o treinador que permitiu o time ser mais competitivo esse ano. E, por coincidência, as únicas 2 derrotas contra o Bahia e o Atlético Paranaense teve um jogador a menos por expulsão. Quero saber como você se sente sendo um treinador, deixando o time mais competitivo e qual tem sido, além disso, a sua autocobrança no dia a dia. A cobrança é gigante, assim, eu me cobro muito o tempo todo, desde a época de base, né? Eu tive o privilégio de vencer muito na base, né? Peguei equipes extremamente talentosas na base, trabalhei com grandes jogadores. Meu último ano no Palmeiras na base, os 2 últimos anos, eu ganhei 2 Copas do Brasil, 2 Campeonatos Brasileiros. Então, quanto mais você ganha, mais você se cobra, né? O peso é muito alto e no profissional não é diferente. Me incomoda muito só defender, não atacar. Então, eu tento trazer o que eu acredito aqui para a equipe, né? E tenho ficado muito feliz porque os jogadores acreditam nisso também. Eu acho que esse é o DNA do Vasco. Eu acho que independente do resultado, a forma como você compete faz toda a diferença no resultado, né? Na derrota, no empate ou na vitória. E é isso que eu tenho tentado trazer. Eu tenho tentado manter as minhas convicções, manter o que eu acredito. É muito difícil porque a pressão pelo resultado ela é gigantesca no profissional, mas eu não abro mão de tentar fazer o que eu acredito. Acho que casa muito com o DNA do Vasco também, e a gente tem tentado evoluir, aprimorar, desenvolver sempre. Eu acho que o caminho é esse, e por enquanto tô feliz que a gente vem fazendo, mas a gente precisa buscar a vitória sempre, e a gente não vai parar de trabalhar até conseguir sequências mais positivas aí.